levantamento da Organização Mundial da Saúde mostra que metade da população brasileira está com excesso de peso. Projeções mundiais para 2025 indicam um aumento de adultos com excesso de peso e obesidade, o que corresponde a mais de 3 bilhões de pessoas. E seguindo aquele pensamento de que o adolescente de hoje será o adulto do amanhã, uma aluna de mestrado formada em Educação Física aqui pela UPF está pesquisando quanto os espaços oferecidos pelas escolas podem interferir na prática de atividade física dos adolescentes. Aula de Educação Física uma vez por semana. Sempre gostei de fazer a educação física. A gente coloca a rede de vôlei na quadra de futebol para poder praticar tênis. Na aula de educação física, não é sempre que eu faço. Apesar das inúmeras produções científicas sobre os benefícios da atividade física na adolescência para a saúde, dados nacionais mostram que ainda há um baixo número de jovens ativos. E quando o assunto se volta para o ambiente escolar, aparece aquela pergunta: será que os adolescentes não fazem ou não gostam das aulas de educação física porque não encontram na escola espaços adequados e seguros para a prática? Nossa escola nós temos uma quadra de voleibol, uma quadra de futebol, onde também é proporcionado o basquete, mas é quadra aberta, né? Então a gente tem uma certa dificuldade, como hoje, por exemplo, tivemos uma chuva. Em questão de educação física, a gente tem um espaço gigantesco aqui, é realmente muito grande, muito diferente de todas as outras escolas públicas. Mas ele é mal utilizado. A funcionalidade, a quantidade e a qualidade dos espaços escolares se tornaram foco de um estudo feito pela Arielle. Em 2013, ela concluiu a graduação em Educação Física na Universidade de Passo Fundo. Hoje, aluna do mestrado em Ciências do Movimento Humano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quer saber se as condições do ambiente escolar podem influenciar no nível de atividade física dos adolescentes. Como eu vi a contribuição do ambiente, eu tirei o foco do indivíduo, porque muito se fala em dizer, está com excesso de peso porque se alimenta inadequadamente, em função dos avanços tecnológicos, enfim, é uma variedade de fatores que podem realmente influenciar. A pesquisa foi feita com 176 estudantes de 14 a 18 anos de 10 escolas da rede estadual de ensino de Passo Fundo. Por 3 dias seguidos, os adolescentes utilizaram este aparelho aqui, o pedômetro, que ajuda a calcular o número de passos diários dados nas aulas de educação física e também no turno escolar. E foi bem legal, porque daí a gente podia ter um controle a mais sobre o nosso corpo, assim. Eles responderam um questionário com os níveis que tinham perguntas de níveis socioeconômicos e também foi visto peso e altura para ter a relação do IMC, do Índice de Massa Corporal. Vou ter que dar uma corrida hoje porque eu não quero acabar com 6.000 passos no final de semana. Eu quero ter no mínimo 12. Aí tu acabava fazendo, quem sabe um caminho que tu faria a carro, tu faz a pé, sabe, dar uma corridinha no final do dia. Praticar um esporte na educação física. 12.000 seria o número de passos diários ideal para as meninas e 15.000 o ideal para os meninos. Em relação ao perfil desses adolescentes avaliados, o estudo chegou ao seguinte resultado. Em 65% não atingem as recomendações sugeridas referentes ao número de passos diário. A pesquisa também considerou o excesso de peso, a obesidade e o sobrepeso. Eles estão com 32% e existem projeções mundiais para 2025 indicando que a população vai estar com excesso de peso, que os adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã. Então é um dado realmente preocupante visto na população aqui de Passo Fundo. O estudo mostrou que mesmo que a escola tenha uma estrutura mais ampla em relação à quantidade de quadras, não há contribuição direta num possível aumento de número de passos dados na aula de educação física. Existe um fator ainda mais influente. 3% dos espaços públicos na escola, eles contribuem para a prática de atividade física. Na aula de educação física, não teve influência do ambiente. O estudo mostrou que ter uma escola que tenha uma quadra ou estrutura
estrutura ou que tenha 5 quadras, o aluno deu praticamente o mesmo número de passos na aula de educação física. Então a gente levanta a hipótese de que talvez o fator mais influente não seja o ambiente para a aula, e sim o professor de educação física, os conteúdos trabalhados em aula, enfim, essa outra temática que vai para uma outra linha. Eu acho que é um conjunto, né? Tu tem que querer, tu tem que ver em que atividade tu mais se encaixa, e o professor também tem que te estimular, puxar, assim, né? Muitas vezes a gente nem consegue fazer uma atividade física lá fora, porque muitas vezes tem que pagar. No colégio, não. Eu acho que eu não conseguiria ter a concentração que eu tenho hoje sem um esporte. Eu acho que a maioria do pessoal pensa assim. Então a gente procura sempre ter uma boa relação com os nossos alunos, de amizade, sempre, né, com essa questão de trazê-los para o movimento, trazê-los para a atividade, para a educação física. São vários fatores que se relacionam a ela. Nós estamos vendo um caminho, que é o ambiente da escola, mas cabe salientar que a gente vai ver os espaços urbanos, que também vai ser outro fator que contribui para a prática de atividade física.